Fala pessoal, se liga nesse problema aqui, ó. Qual é a ideia aqui? Eu tenho uma partícula, essa partícula está entrando numa região onde tem um campo B, certo? Genérico. Por acaso eu botei o campo entrando no plano da folha, tá? Entrando no plano do quadro, mas ele podia estar para fora. No problema não diz para onde ele está, tá? Você vai entender por quê. E tem uma partícula entrando nessa região, tá? E aí o problema propõe duas situações. Uma situação em que eu tenho uma partícula 1, né? Uma partícula 1 com período de movimento T e razão carga-massa Q sobre M. E uma partícula 2 que eu tenho um período T', mas com a razão carga-massa o triplo da anterior, ou seja, 3Q sobre M. A pergunta do problema é qual é a relação entre os períodos, tá? Então, lá ele falava o que acontecia sobre o movimento, a gente vai deduzir isso juntos e entender primeiro para onde a carga se move, por que o movimento é circular, certo? E qual é a relação entre os períodos. É isso, basicamente. Então, a primeira coisa a entender é que se a partícula é positiva, e nesse caso eu vou botar positiva para facilitar o entendimento, se a partícula é positiva, lá eu não me lembro se dizia, mas também não vai fazer diferença, porque as partículas têm o mesmo sinal. Então, a análise que eu vou fazer com uma, eu faria com a outra, só mudaria a direção para onde ela vai virar. Então, vamos supor que ela é positiva. A força que atua sobre uma carga que penetra numa região onde tem um campo magnético sempre é, deixa eu pegar aqui outra cor para não misturar, F igual a QVB seno θ. Isso é o módulo da força magnética, tá? Força magnética QVB seno θ. Muito bem. Agora, para onde está essa força, né? Qual é a direção e o sentido? Eu coloquei aqui, ó, de branco o campo magnético, então ele está entrando, né? Ele tá, para você que está olhando, ele está indo para lá, certo? Então ele está assim, ó, virado para dentro. O vetor QV, que é esse vetor aqui, ó, tá? O vetor QV, que é o vetor carga vezes vetor velocidade, vai ter o mesmo sentido e direção do vetor V, porque a carga é positiva, então por isso que eu escolhi positivo, para facilitar. Então o vetor QV, quando chegar aqui, ó, quando essa carga chegar aqui, o vetor QV ele vai estar assim, ó. Assim vai estar o vetor QV. Então o vetor QV vai estar assim. E o vetor B, como a gente viu, vai estar para dentro. Então vai estar um assim e outro assim, ó. Certo? Ó, vou colocar aqui, ó. Aqui está o branco, que é o campo, ele está para dentro, e aqui está o vetor QV que está assim. Certo? O que acontece? A definição de campo magnético, né, de força magnética, é o produto vetorial. Força magnética é o produto vetorial entre o vetor QV e o vetor B. E o módulo é isso que está em cima. Então, por isso, né, que eu tenho que levar em consideração o vetor QV e o vetor B. E como é que eu calculo para onde está o F? Me posicionando sobre o vetor QV, com essa parte aqui da mão, né, que é esse vetor aqui, então vou me posicionar sobre o vetor QV. A minha mão direita tem que girar na direção de B, então ela vai girar para cá, né? Assim. É isso, tá vendo? Vai girar para cá. Então vai ser, ó, QVB. Para onde tiver o polegar é para onde vai estar a força magnética. Então a força magnética, que é o azul, né, eu quero colocar, vou botar de verde em vez de azul, só para facilitar, já estava com verde na mão. Então, ó, a força magnética vai estar assim. Então, ó, vetor QV, vetor B, né, e força magnética, ó. Tá assim. Então, ó, QV, B, F. Se a carga fosse negativa, o QV estaria para cá. Aí o F estaria para baixo, porque seria, ó, QV, B, F. Aí o F estaria assim, para dentro aqui. Mas como a carga está positiva, facilitou a minha vida, né? Ó, QV, B, QVB, QV, B, F. Então o F está para cima.
Então, o F, quando essa partícula entrar, o F vai estar assim. Ok? Aí a carga vai fazer isso, ó. Ela vai descrever um movimento circular e uniforme. Por quê? Porque quando ela estiver aqui, ó, o vetor QV vai estar assim. O vetor B, ó, o vetor QV vai estar assim, o vetor B vai estar para dentro, o vetor F vai estar para cá, ó. É só você analisar, ó. Vamos de novo. QV, ó, QV, F, né? QVB e F. Conforme ela continuar andando, ó, tá vendo? Vai ficar assim. Então o F vai estar virado para cá. Quando chegar aqui, o F vai estar virado para cá. Ou seja, a força magnética sempre aponta para um centro aqui, descrevendo um MCU. Tá? Então, a partícula vai descrever um MCU, beleza? Só melhorar esse M aqui. Então, eu estou te explicando por que eu estou, né, sobre tudo isso. Ok. Dito isso, dito que agora você já entendendo por que eu botei o campo para dentro, por que é o movimento circular, eu posso analisar essa expressão aqui. Esse aqui vai ser igual a 1, por quê? O ângulo entre QV e B é 90, porque um está para lá, né? Um está assim e o outro está assim. Então, o ângulo entre eles é 90. Se o ângulo entre eles é 90, significa que o seno de 90 é 1. Então, isso aqui, ó, seno de 90 é igual a 1. Pronto. Então, a gente só precisa se preocupar com Fm igual a QVB. Mas a força magnética faz o papel de força centrípeta, ou seja, massa vezes aceleração centrípeta. E aqui, ó, QVB. Mas a aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre R. Então vai ficar mv ao quadrado sobre R igual a QVB. Opa, apareceu V dos dois lados. Vou simplificar. Simplifiquei aqui, ó, esse quadrado com esse V. Fiquei então com mv sobre R igual a QB. Muito bem, estou quase chegando lá. Eu estou querendo o período. E ainda não apareceu a relação carga-massa. Já está escondido ali, mas ainda não apareceu. Tá? Então vamos lá. O que é velocidade? É distância sobre tempo. Distância é o círculo que ela descreve. 2πr. E o tempo é o período para descrever esse círculo. Então vai ficar 2πr sobre o período. Então vai ficar assim, ó. M vezes 2πr. Aqui já tinha um R vezes o período, ó. Distância sobre tempo, é velocidade. Se você quiser, pode usar o ômega R. Aí o ômega é 2π sobre t, ó. V, ômega, 2π sobre t, R. Também dá certo. Isso é QB. Isso mostra que não depende do raio. Por isso que eu falei, ó, não sei qual é o raio aqui, não sei o que está acontecendo. O raio não vai fazer diferença. O que vai mudar é a velocidade angular, de acordo com a velocidade linear. Então, ficamos com T. Vamos isolar o T. T, 2πm sobre QB. Estou quase chegando no Q sobre M, ó. Para chegar no Q sobre M, esse M tem que estar embaixo. Então, T é 2π sobre Q sobre M vezes B. Então, o período depende do quê? Da relação carga-massa e do campo. O campo é o mesmo para as duas partículas. O que muda é que uma tem o triplo da carga-massa da outra. Então, o segundo período que é esse aqui, o T', né? Vamos escrever aqui T', ele é, porque esse já é o T, tá vendo?
Esse já é o T, ó. Carga-massa está ali, B, o B está ali, 2π. Ele é 2π, aqui embaixo é 3Q sobre M, B. Só que isso aqui, ó, né? 2π, ó, essa expressão aqui, ó, é o T. Então, o T' é 1/3 de T. Tá vendo? Porque, na verdade, você só colocou 1/3 aqui. Não fez mais nada. Então, está respondida qual é a relação entre T' e T, né? Se a razão carga-massa aumenta, se a razão carga-massa aumenta, o período diminui nessa mesma proporção em termos de multiplicação, né? Então, se a carga-massa triplicou, o período cai a 1/3. E essa era uma das opções que tinha lá no problema. Beleza? Então é isso. Espero aí que tenha ficado claro. Aproveitei para fazer uma revisão aí sobre como que a força magnética atua, né, dentro de uma carga andando no campo magnético e para mostrar a relação entre carga-massa e período, ok? Espero que isso tenha sido satisfatório aí para você. Até a próxima, eu fico por aqui. Um grande abraço e tchau!